Números 18, 21 e 23. Vamos ler? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, farão o serviço da tenda da congregação, e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Hebreus 7:4. Vai lá, Hebreus 7:4. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Queridos, um sinal forte da apostasia da igreja em nossos dias é o bombardeio pesado dirigido contra o dízimo, a doutrina do dízimo. Eu fico muito decepcionado, para não usar outra palavra, fico muito decepcionado com os antidizimistas por 3 razões. Primeiro, eu não encontro nenhum deles que diga assim: o dízimo não deve ser defendido porque o cristão deve dar mais do que o dízimo. Só isso é compatível com a graça. Eu nunca vi um antidizimista afirmar isso. Gostaria muito de ver ou de ouvir isso. O dízimo não deve ser defendido ou ensinado, enfatizado na igreja, não deve ser solicitado dos membros da igreja, porque o cristão deve dar mais do que o dízimo. Só isso é compatível com a graça. Não, eles nunca dizem isso. Para eles a graça é razão só para dar menos do que o dízimo, sempre. A graça é razão só para dar menos do que eu disse. E eles chamam isso de liberdade. Liberdade cristã. Nós estamos na era da graça, a era da liberdade. Então, como se o texto que o Antônio leu aqui, né? Que a lei é a lei da liberdade, né? Então só a graça é liberdade, a lei não é liberdade. Mas na verdade a palavra para isso não é liberdade, a palavra para isso é avareza. É avareza. Segundo lugar, os antidizimistas dizem assim: o dízimo é necessariamente obrigatório, enquanto a contribuição cristã deve ser voluntária. Aí eu pergunto: existe algum dever cristão que não seja obrigatório? E existe algum dever cristão que também não deva ser voluntário? Será que há uma dicotomia entre essas duas coisas, obrigatório e voluntário? Na Bíblia não. No cristianismo não existe essa dicotomia entre obrigatório e voluntário. Até o amor cristão é tão voluntário quanto obrigatório. Hebreus 13:8 diz que nós não devemos dever nada a ninguém. O que nós devemos dever? O amor. Se o amor é um dever, ele não é mais voluntário. Agora, se é amor, é voluntário. Vocês estão entendendo? O mandamento bíblico cristão mais voluntário é o mais obrigatório, que é o amor. Então não existe esse negócio de, o cristão, eu vejo os pregadores, né? O cristão deve dar o dízimo, mas não deve ser uma obrigação. Nós devemos ensinar o dízimo, que a igreja tal, mas não deve ser obrigatório. Ué, não existe isso, irmão. Ou é ou não é. Terceiro, os antidizimistas usam os falsos pastores, as falsas igrejas e o mau uso do dinheiro por algumas igrejas para combaterem o princípio do dízimo, a prática do dízimo. Então, olha os comentários, né, dos vídeos na internet em relação a dízimo. As pessoas combatem o dízimo
E o argumento, né, deles sempre é falsos pastores, falsos profetas, os pastores que compram avião, compram carrão, que constroem mansão com o dinheiro do dízimo do povo. Então eles combatem o dízimo com esse argumento, como se uma coisa tivesse a ver realmente com a outra. Como se o mandamento bíblico fosse invalidado por esses falsos profetas. Como se o ensino bíblico fosse invalidado por esses falsos profetas, esses falsos pastores. Eles usam então falsos pastores, falsas igrejas, mau uso do dinheiro por algumas igrejas, para combater a prática ou o princípio do dízimo. É como dizer que por causa dos glutões, não se deveria mais produzir comida no mundo. Já pensou nisso? Por causa dos glutões, vamos parar de produzir comida no mundo, vamos parar de produzir alimento. Ou por causa dos maus motoristas, vamos parar de produzir carro. Tem lógica? Claro que não. Então o povo está falando aí, ó, por causa dos falsos pastores, falsas igrejas que usam mal dinheiro, vamos parar de dar o dízimo, vamos parar de contribuir para a obra de Deus. Eles convenientemente estão esquecendo, intencionalmente estão esquecendo, que ainda existe verdadeiro pastor, né? Ainda existe verdadeiros pastores ainda existem, verdadeiras igrejas ainda existem, e há uma verdadeira obra de Deus que precisa de dinheiro para ser realizada. Eles esquecem disso. Ainda há verdadeiros pastores, ainda há verdadeiras igrejas, e há uma verdadeira obra de Deus sendo feita no mundo e que necessita de dinheiro para ser realizada. Por que a comunidade reformada ainda não mandou missionário para várias igrejas aqui do norte de Minas, que eu sei que tem várias igrejas onde a gente devia lutar para plantar, várias cidades, né? Cidades onde a gente devia lutar para plantar uma igreja reformada. Por que a gente não mandou? Porque a gente não tem dinheiro para mandar, não tem dinheiro para sustentar um missionário e sua família ali. E outra, irmãos, nós não vamos mandar um missionário para uma cidade aí não e pagar um salário mínimo para ele não, me perdoe. Você ganha um salário mínimo porque você é obrigado a fazer isso. Mas uma família ter que viver com salário mínimo é uma coisa ruim, é difícil, é complicado. Agora a igreja vai pegar e mandar um missionário aí para pagar um salário mínimo para ele. A igreja tinha que ter recursos para pagar o mínimo que é necessário. Para um homem de Deus não ficar preocupado com o dinheiro, para ficar preocupado em fazer a obra. Fazer a obra, não ficar preocupado se ele vai ter o dinheiro para pagar água, pagar a luz, pagar aluguel se for o caso, para pagar a feira do mês. Esse pessoal é engraçado demais. Uma quarta razão que eles me decepcionam é a dicotomia que eles fazem, a absoluta oposição que eles colocam entre a lei e a graça, a velha aliança e a nova aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eles colocam um totalmente em oposição ao outro, como se isso existisse de fato, como se eles colocam essa diferença, essa oposição entre velha e nova aliança, lei e graça, como se fosse água e fogo. Um é fogo, outro é água. Como se essa diferença de natureza entre as duas coisas fosse uma realidade. Então isso mostra a pobreza, a profunda pobreza teológica da igreja evangélica no Brasil. A gente sofre muito, a igreja evangélica sofre muito, irmãos, por causa da sua pobreza e da sua superficialidade teológica. Ninguém quer saber de teologia, né? Teologia não importa. Como se a gente não vivesse de teologia, como se ninguém, se todo ser humano não fosse teólogo. Assim como todo ser humano é político, e ninguém aqui é apolítico, ou é? Continua tentando ser apolítico, claro que você é político, mas continua tentando ser apolítico, você vê, você vai cadê mais ferrado. É por isso que o Brasil está também do jeito que está. Porque a gente não quer saber de política. Por exemplo, você está se informando, você está lendo para você votar em 2018?
É como se a política fosse possível, ou viver sem teologia fosse possível. Todo mundo tem uma teologia, até porque todo mundo é religioso e todo mundo tem Deus ou deuses, ou não?